Graça e paz, irmãos. Me ouvem bem? Sim, né? Que privilégio que o Senhor nos oferece, a mim, ao Roger e às nossas esposas, minha filha Cinti, que veio também, a estarmos de novo com vocês no tempo do Senhor, né? Desejamos estar aqui mais vezes, mas nós cremos que a nossa agenda, soberanamente, é o Senhor que faz, né? Então, nosso coração está alegre e grato ao Senhor por rever muitos irmãos, né? Vários irmãos, lembramos, às vezes vejo os irmãos, lembro de coisas de tanto tempo atrás, né? Encontramos irmãos aqui que eram crianças, hoje estão com filhos, né? Então, assim, tivemos momentos preciosos no período que moramos aqui no Rio e nos sentimos em casa. É muito bom estar com os irmãos. Por outro lado, nós estamos diante do Senhor e isso requer essa busca de que possamos conhecer a vontade do Senhor, possamos realmente considerar o que o Senhor tem a repartir conosco. É uma responsabilidade para alguém que tem que admitir que ele é incapaz. Ninguém que vai servir o Senhor, se achar que pode alguma coisa, ele realmente possa ser útil. Nós, tanto o irmão que fala, ou quem ouve, ou quem serve no dia a dia em relação à igreja, penso que essa é uma grande posição a ser atingida. Você saber que você não é nada, que nós não podemos nada, que nós carecemos todos da graça de Deus. Muitos dos problemas que nós temos é porque ainda nos consideramos bastante, né? E aí temos tanta opinião e tanta coisa para falar e para defender e para querer, e o Senhor não encontra caminho no nosso coração, né? Mas nosso lugar é aos pés do Senhor como Maria, e que o Senhor realmente faça assim conosco. Irmãos, nós sabemos que o assunto da casa do Senhor, ele ocupa um lugar central no propósito de Deus. Porque Deus quer uma casa. Ele quer uma casa para se expressar através dessa casa. E de maneira misteriosa, a casa, ao mesmo tempo que é um lugar para ele habitar, ao mesmo tempo essa casa é a formação dele nos seus filhos, o corpo de Cristo. Nós às vezes entendemos a casa como um lugar não sendo Deus, mas um lugar onde nos reunimos. Não, nós já passamos dessa fase, não é um lugar onde nós nos reunimos. Às vezes achamos que a casa de Deus é a igreja. Se por um lado superamos um nível de achar que a casa seja um lugar físico, graças ao Senhor, se temos essa visão com clareza, por outro lado, também precisamos ter clareza que, de alguma forma, a igreja não é a casa de Deus em si mesma. Tem um texto em Hebreus, no capítulo 3, que Moisés é comparado no Velho Testamento como Cristo Messias que viria, porque ele tirou o seu povo do Egito, atravessou ali o Mar Vermelho para atingir Canaã, e Moisés é um tipo de Cristo, segundo o autor da carta aos Hebreus. E diz que Moisés, como servo, foi fiel em toda a sua casa, como tipo, como figura da casa de Deus, mas o filho foi fiel à sua própria casa, a qual casa somos nós se, e tem uma condição ali, se tão somente conservarmos fielmente aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor fala. Esse se é duas letrinhas juntas, são, né? Mas que implicação? Somos casa de Deus se. Mais embaixo, já que estamos falando isso, vamos lá no livro de Hebreus, capítulo 3. Porque isso deve nortear o nosso compartilhar, de tocar um pouco sobre a casa do Senhor, com a graça de Deus que dependemos. Capítulo 3. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus.
Hebreus 3:3. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua própria casa, a qual somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Um pouquinho mais abaixo, ainda no capítulo 3, vamos ler do 7, diz: ainda assim, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova e viram as minhas obras por 40 anos, por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira. Ô irmãos, são palavras assim que a gente tem que ler e parar. Jurei na minha ira. A desobediência e a obstinação foram de tal maneira que a ira do Senhor se acendeu contra o seu próprio povo. Porque eles não ouviram o Espírito Santo. Não ouviam, eles erravam no seu coração. Ou seja, não havia um coração que respondia ao chamamento do Senhor com disposição de obedecer. Eles queriam que as coisas continuassem sendo feitas da maneira deles. Moisés conheceu o caminho do Senhor, mas o povo conheceu as suas obras. Não conheceu o segredo do caminho do Senhor. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Um povo que é de Deus, mas que foi reprovado por Deus, porque eles atraíram a disciplina do Senhor. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, com letra maiúscula, que é Cristo, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo. Tem um C aí na sua Bíblia? Tem, né? Temos nos tornado participantes de Cristo porque Cristo é a casa. É esse Cristo corporativo que ele é a cabeça e nós somos os seus membros. Nos temos nos tornado participantes de Cristo se, de fato, guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio ouviste ou tivemos. Enquanto se diz, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, e segue o texto. Essas duas condicionais, somos casa de Deus se nos tornamos participantes de Cristo se. Isso é muito sério, irmãos. Porque uma coisa é sermos salvos. Isso tem a ver com fundamento, isso tem a ver com a redenção. Outra coisa é nos tornarmos membros nele, que é a casa, e habitarmos nele, e através de nós ele levar adiante o seu propósito. Uma tem a ver com a edificação, que é uma tem a ver com a salvação, que é eterna, e o aspecto da casa tem a ver com a sobreedificação que vem sobre o fundamento. E aí nós temos implicações muito sérias. É como João 15. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Você lembra o que vem depois? Toda vara que estando em mim não der fruto, ela é cortada e lançada fora. Mas peraí, toda vara que estando em mim, sim, ela está salva, mas não der fruto, ela é cortada e lançada fora. Toda vara que estando em mim der fruto, o que vai acontecer? O Pai vai podar para que dê mais frutos. Todos somos varas. Todos somos varas porque somos salvos e enxertados na videira. Mas uma vez que essa vara ela passa a usurpar a vida,
que tem que ser canalizada para o fruto. E essa vida vai se esvaindo fora do propósito da videira, que é a manifestação de Cristo formada em nós. Então essa vara ela tem que ser podada. Ali não é uma questão de perda de salvação, mas é uma questão orgânica da videira, que é Cristo em nós, seguir adiante esse propósito de maturidade e expressão de Cristo em nós. O fruto dessa videira é a formação de Cristo em nós. Não é a formação de obras ou de coisa. A obra é uma extensão de Cristo em nós, nada mais do que isso. Mas se a gente pegar esses textos da casa de Cristo e de videira, na verdade estão falando das mesmas coisas. E devemos ter temor, voltando ao povo de Israel, porque uma vez que nos tornamos povo do Senhor, devemos realmente sermos capturados pelo Senhor, aceitarmos esse voltar ao propósito do Senhor. Tudo quanto foi escrito no Velho Testamento, ele foi escrito para o nosso ensino. Nós que chegamos ao final dos tempos. E as coisas que aconteceram no passado, como disse Paulo aos Coríntios, elas também foram escritas como exemplo nosso, ou para nós, para a gente não cair nos mesmos erros que eles cometeram lá no Velho Testamento. Segundo os historiadores, Jerusalém, até então, no passado, fora a cidade mais destruída e reedificada. Pelo menos 20 vezes nesse contexto de Velho Testamento, até a destruição do templo no ano 70. Muitas das vezes, o povo de Deus, querido e amado povo de Deus, ele usurpou o lugar de Deus. E ele se tornou simplesmente um sistema religioso, que usava a lei, firmada em Moisés, e no templo. O templo como a sede do judaísmo do Velho Testamento, ou de Jerusalém do Velho Testamento, povo de Deus, mas que aquele templo era uma figura do verdadeiro templo. Certa vez, o Senhor falou que Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdotes que ensinasse a lei e sem lei. Você imagina o povo de Deus sem o verdadeiro Deus? Porque desassociou Deus da sua palavra e seguiram os seus próprios caminhos. Isso é uma possibilidade. Então, queridos, nós muitas vezes achamos que somos a casa de Deus. Isso é um perigo. Por um lado, temos um ato de fé objetiva na palavra do Senhor. A Bíblia diz isso. Mas, por outro lado, tem essa questão de vida, de testemunho, de habitação, de reino de Deus. E quando você desassocia a realidade espiritual das doutrinas objetivas da palavra de Deus, então nós temos um engano espiritual. Isso pode virar uma obstinação, uma obsessão. Falava o Marconi que a obsessão ela é tão terrível, ela é tão nociva, porque quando mentimos, sabemos que mentimos. Mas quando caímos na obsessão, no engano da obsessão, nós acreditamos que a mentira é verdade. E agora nós queremos convencer as outras pessoas de que aquela mentira que nós queremos que é verdade, ela é verdadeira. E isso aconteceu com o povo de Israel no Velho Testamento tantas vezes. E a única maneira do Senhor corrigir isso foi Deus permitir o seu povo ser perseguido e o templo ser destruído. Lembra que o Senhor falou em Mateus: Jerusalém, Jerusalém, que matais os profetas e apedrejais os que te forem enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês debaixo das minhas asas, como a galinha junta os seus pintinhos? Vocês não quiseram. Você imagina isso? Deus envia profetas, boca de Deus, mas eles matam os profetas, porque aqueles profetas começaram a mexer nas estruturas daquele sistema que já não era mais o testemunho do Senhor. E não havia consideração espiritual. Não havia percepção espiritual. E isso é uma situação lamentável, porque
A obstinação ela é o resultado do orgulho espiritual. O orgulho provoca cegueira. E a cegueira nos leva a essa obstinação. Por isso que Provérbio ele já fala para nós, né, que a soberba precede a ruína. Então, queridos, quando nós olhamos essa questão da casa do Senhor, ela não é técnica. Ela tem que ser vista com tanta reverência diante do Senhor, para ela não se tornar meramente um estudo. O estudo em si é muito bom, mas se ele se torna mecânico, nós podemos ficar inchados com um conhecimento e esse conhecimento não nos levar à rendição, à prostração diante do Senhor, de nos prostrarmos, para que o Senhor edifique então a sua casa. Como isso é sério? Porque casa é um lugar da habitação do dono da casa. E casa é o lugar do seu descanso. É um lugar onde ele tem deleite. Você trabalha, quando você chega em casa, ali você encontra o seu descanso com a sua família. Mas casa também é um lugar onde a sua personalidade ela é mais revelada. Você costuma fazer os arranjos da sua casa de acordo com a sua personalidade, né? Então, a igreja ela é chamada para ser casa do Senhor no sentido de que, sobretudo, seja um lugar da habitação do Senhor. Graças ao Senhor estamos hospedados na casa do Marconi, da esposa, que por sinal tem sido um deleite, né? Muito bom. Eu não quero sair dali nunca mais. Mas assim, irmãos, o fato deles nos receberem na casa deles, isso é uma questão de vida, não nos dá direito da gente querer mexer na ordem da casa. Nós estamos ali pelo princípio da graça. Isso é muito importante. Pela graça de Deus, estamos na casa de Deus e também temos acesso à casa dos irmãos. Mas se essa casa tem dono, então essa casa tem governo, essa casa tem ordem na família. Então nós precisamos saber entrar e sair. E saber entender que essa casa não é para satisfazer as minhas necessidades. Pelo contrário, eu fui adentrado a essa casa pela graça para que as necessidades do dono da casa sejam atendidas. Oh, irmãos, que distorção acharmos que a casa de Deus é um lugar para a gente se sentir bem. A casa de Deus é um lugar que os nossos sonhos vão ser realizados. E nós vamos encontrar algum meios ali das nossas conquistas ser realizadas. E isso vai gerar uma decepção muito grande. Porque às vezes as nossas realizações não são conquistadas no nível de mundo, ou de carreira profissional, acadêmica, e às vezes até religiosa em algum lugar. Então nós viemos procurar um lugar onde venhamos nos sentir melhor. O que é se sentir melhor? Será que é um lugar que você não seja confrontada? Será que é um lugar onde a mensagem da cruz não possa ser falada? Será que é um lugar que tem que ter uma teologia liberal, onde nós somos tão contemporâneos que vamos ser pós-cristãos? Uma geração cristã, porém pós-cristã, no sentido de que a ideologia, a filosofia desse mundo, ela seja superior às implicações e autoridades das Escrituras. E vamos nos tornando uma sociedade moderna sem raízes nas Escrituras Sagradas. Nos tornamos um testemunho de um cristianismo secularizado, moldado à forma desse mundo. E chamamos isso de casa de Deus. É o lugar onde tem democracia. Então nos assentamos com alguns irmãos e cada um fala o que acha, depois a gente vai ver o que vai dar. Orar para não sair briga. Isso não é igreja, irmãos. E se alguém acha que isso é igreja igreja no sentido religioso. Isso é igreja na semântica da língua, é uma igreja num conceito religioso, mas não no conceito bíblico e espiritual. A pergunta é, queremos de fato fazer parte da igreja? Ô irmão, que pergunta estranha. Nós já somos a igreja, será?
Porque encontramos em muitos lugares os irmãos falando, nós somos a igreja. Essa é a primeira confissão de irmãos que não estão de fato no testemunho ou no terreno de igreja, ou de testemunho do Senhor. Porque a igreja não fala de si, a igreja não foi chamada para dar testemunho de si. A centralidade de todo o universo e da palavra do Senhor é o seu Filho, não é a igreja. A igreja é um lugar como extensão de Cristo, mas é um ambiente onde a sua presença, o enchimento dele se manifesta. Mas não da igreja em si. Na verdade, biblicamente não existe essa separação, essa dicotomia entre Cristo e a igreja. É uma unidade orgânica e perfeita. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não é perseguir a igreja. Mas porque nós estamos tão distante dos princípios das Escrituras, e às vezes estamos próximo das Escrituras, mas estamos despidos do espírito das Escrituras. Talvez a questão da Escritura seja uma coisa mais mental do que espiritual. As nossas atitudes não revelam que de fato estamos na igreja do Senhor. Digamos que eu não gostei da planta na casa do Marconi, ainda que eu gostei muito. Eu vou tirar ela, vou pôr lá no jardim, porque aqui não é lugar de planta. Com que autoridade eu faria isso? Com que princípio eu faria isso? As nossas opiniões às vezes não servem para nada, irmãos, a não ser para gerar transtornos. Ué, quer dizer que nós não temos que ter opinião? Não se trata disso. A igreja é um lugar de pensar, é um lugar de refletir, mas não é um lugar de se sobrepor sobre as pessoas, nem de sobrepor ao Espírito e às Escrituras. A opinião que eu falo é uma condição. Vamos caminhar juntos se, mas não é isso que a Bíblia diz. Nós vamos caminhar juntos se Cristo de fato é o nosso Senhor. E aí, você imagina o livro de Atos, cerca de 3.000 almas recebem a Cristo, e a Bíblia diz que era um só o coração e a alma da multidão daqueles que criam. Como pode isso? Se duas pessoas às vezes não conseguem ser uma. É porque ali já não era a mente de cada uma, mas era a mente do Senhor que estava operando. Eles não perderam a sua personalidade, a sua identidade, as suas opiniões em si, mas eles entenderam que nesse terreno novo que eles então estão entrando, o senhorio do nosso Senhor, ali é o lugar onde Cristo governa e nós devemos ser submissos ao Senhor. Na verdade, nós precisamos voltar às Escrituras. Interessante que nós, às vezes, falamos somos crentes ou somos cristãos. São duas palavras hoje que fica tão difícil você falar até para a sociedade que você é um cristão ou um crente. Porque o testemunho disso diante da sociedade se tornou tão negativo. Mas é interessante que enquanto a palavra cristão aparece em poucas vezes na Bíblia, apareceu no livro de Atos, capítulo 11, pela primeira vez, e a palavra crente aparece poucas vezes. Um irmão chamado Oswald Sander, que foi um homem de Deus, alguém que o Senhor usou, ele disse que a palavra discípulo aparece 269, 267, dependendo da derivação. Enquanto que crente e cristão oscila entre 3, 5, por aí. Porque discípulos são aqueles que de fato eles tomam a cruz, seguem o seu Senhor. E é isso que é o que o Senhor nos chamou para sermos. Imagine, irmãos, se somos todos discípulos do Senhor, quando os problemas surgem diante de nós, temos uma grande cruz diante de nós. E esses problemas podem ser usados pelo Senhor para aprendermos lições de como o Senhor realmente possa nos edificar como sua casa e no lugar de vermos as coisas do ponto de vista negativo e pessoal, nós vamos ver as coisas do ponto de vista das Escrituras e da edificação. Não tem nada perdido fora do Senhor, né? Assim, diante do Senhor, diga, Ele está no trono. Ele é soberano. Nós estamos num tempo de provação. De sérias provações. A questão não é o que os outros fizeram conosco. A questão é se nós entendemos a soberania do Senhor. Ou você acha que alguma coisa fugiu das mãos do Senhor? Então Ele não é o Senhor soberano.
Uma vez que cremos que Ele é o Senhor soberano, nada fugiu das mãos do Senhor. Nós não temos que tratar com os homens, nós temos que tratar com Deus. Vocês se lembram de José, lá no Egito, traído pelos seus irmãos, vendido como escravo, passou toda aquela tribulação de quebrantamento, e lá na frente, como governador do Egito, até que ele encontra com seus irmãos, ele poderia exterminar os seus irmãos. Mas ele faz essa confissão que não foram os seus irmãos. A boa mão do Senhor levou José para o Egito. Ele via a mão invisível que o disciplinava. É a mesma mão que tem a marca da cruz. A mão do amor do Senhor. Se ele visse os homens, meu Deus, você imagine a autoridade que ele tem no Egito. Então muitas vezes nós não vemos o Senhor, nós não discernimos o Senhor. Nós esquecemos da soberania do Senhor. De maneira cômica, entre aspas, toma liberdade diante do Senhor, parece que igreja e casamento são dois meios que Deus usa para nos quebrantar. Quase uma armadilha. Porque a gente não tem noção muito certo quando casamos e também não temos noção do que seja a igreja. Nós achamos que casamento é para a gente ser feliz, e a igreja também. Por isso que nós temos tanto problema. E casamos num princípio egoísta e também nos congregamos no princípio egoísta. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Porque não existe felicidade sem a glória de Deus ser atendida. Na verdade, felicidade é a extensão da felicidade do Senhor quando o homem se encontra com a sua vontade. O melhor lugar para você estar é na vontade do Senhor. Não importa o que esteja acontecendo. Se você está aí, ainda que seja uma prisão como Paulo esteve, ele falava aos irmãos de Filipos, regozijai-vos no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Ele não estava na prisão de César, ele não era escravo ou preso de César. Ele fala, eu, Paulo, prisioneiro no Senhor. E a Timóteo, ele mostra que a expectativa dele não era sair da prisão exatamente, mas ele fala, Jesus Cristo é a nossa expectativa. Ele queria estar diante do Senhor. Muitas vezes queremos sair das adversidades. Irmãos, nós devemos temer sair da vontade do Senhor. Às vezes a adversidade é a vontade do Senhor. Certa vez o irmão Spurgeon fez uma oração muito estranha. Ele orou, ó Deus, envia-nos uma chuva de santa desordem. Por quê? Porque havia uma ordem, havia uma unidade parecida com um cemitério. Você não tem crise nenhuma ali, está tudo certinho, mas não tem vida. Tem morte. Então, às vezes, quando temos uma adversidade que dizemos ser do diabo, como se o diabo tivesse autonomia de fazer alguma coisa, ele, na verdade, é servo de Deus, no sentido da soberania de Deus, devemos considerar, procurar discernir se o Senhor não está nos ensinando ou querendo nos ensinar algumas coisas. Nós oramos para Deus fazer a sua vontade. E às vezes a sua vontade é uma palavra profética que vem como no Vale dos Ossos Secos. E você lembra o que aconteceu no Vale dos Ossos Secos, em Ezequiel 37? Quem que lembra? Uma paz, né? Um silêncio. Foi assim que aconteceu? Hã? Um reboliço terrível, um barulho, uma confusão, um caos. Por quê? Porque estava tudo desordenado. Ossos dispersados em todos os lugares e havia morte. E quando a palavra do Senhor veio e trouxe vida, aqueles ossos foram mobilizados pela soberania do Senhor e eles voltaram a encontrar o seu lugar, por isso que teve tanto barulho até se encaixar, até o Espírito vir sobre ele. Às vezes o caminho do Senhor para edificar a sua casa é assim. E nós precisamos reconhecer a soberania do Senhor e beijar a mão daquele que nos disciplina. Irmãos, essa questão da casa do Senhor é muito mais séria do que a gente pensa. E essa questão da casa, por um lado, ela é um grande privilégio, imerecido, e por outro lado, ela é uma responsabilidade que nós vamos prestar conta depois, porque nós estamos aqui representando o Senhor.
Paulo fala aos romanos, né, aos romanos, para não destruir a obra do Senhor. Olha, mas espera aí, se é a obra do Senhor nós podemos destruir? Sim. Por quê? Porque ele nos incluiu nesse processo da edificação. Ele repartiu conosco talentos e dons e responsabilidades. O que nós estamos fazendo com o que o Senhor nos deu? Qual é a maneira que nós vamos prosseguir com as coisas? Então, quando nós encontramos esse caminho, que seriedade, irmãos! Quantas implicações nós temos com isso? Existe um profeta chamado Jeremias, que o seu coração inflamava com fogo divino, que era o mesmo fogo que estava inflamando o coração de um Deus que zelava pelo seu povo, mas que sofria porque o seu povo não o ouvia. E Jeremias profetizou ao povo de Israel, mas Jeremias se tornou um perseguidor, alguém não bem visto, não bem querido pelo povo de Israel. Jeremias foi lançado ao calabouço. Ele foi preso, e quando ele viu pelo Espírito Santo a cidade sendo queimada, a cidade sendo assolada e invadida, Jeremias sofria profundamente as implicações dessa palavra. Muito interessante que no Velho Testamento eles falavam peso do Senhor que veio a fulano. Não era uma palavra que saía da cabeça. O profeta tem um chamamento de experimentar as dores do coração de Deus, para interpretar o sofrimento de Deus, para que a sua palavra não seja simplesmente uma palavra despida de encargo, mas ela transmita o peso do coração de Deus. E às vezes um profeta tem um chamamento de não apenas experimentar o zelo do coração de Deus, mas ele vai experimentar também o que Deus está experimentando no sentido de realizações, de acontecimento entre o povo de Deus com ele. Por exemplo, se pega um Oséias e manda Oséias ir pegar uma mulher adúltera, que estava em adultério, e resgatar essa mulher, e ela passa a ser a mulher dele. Meu Deus, mas que loucura! Porque só assim aquele profeta vai experimentar a dor de um Deus que tem uma esposa, mas que essa esposa se vai embora, e ela agora começa a compactuar de uma relação adúltera com outros deuses, porque o seu propósito não é, de fato, o propósito de Deus, mas o seu propósito é as suas próprias realizações humanas e caídas. E é assim que Deus se vê. Às vezes o profeta, ou vários dos profetas, sofriam terríveis oposições. Nós lemos as Escrituras, encontramos coisas adversas, injusta no ponto de vista humano. O irmão T.L. Sparks certa vez falou que o tratamento de Deus com seus servos muitas das vezes são irracionais e ilógicos, e que você tem que ter cuidado para você não se escandalizar com o seu Senhor, porque ele não vai te explicar muitas das vezes o porquê você vai passar algumas coisas. Mas ele quer te ensinar a confiar na sua soberania, no seu amor. Talvez nós vamos entender isso depois. O grande problema é fugir da disciplina do Senhor e não entender que é o melhor que ele tem para nós no momento. Porque a sua obra não é proteger você. Sua obra é te transformar na imagem do seu Filho. Então, muitas das vezes que você olha do ponto de vista humano, não vale a pena. É loucura esse caminho. Mas se vermos pelo Espírito do Senhor, que santo privilégio. Quando você pega Jó sendo provado, meu Deus, esse homem deve estar em pecado. Mas quando você olha a Deus, falou, meu servo Jó. Eu não tenho outro igual a ele. Então depende do ponto de vista que você estará vendo. Quando você pega João Batista falou por várias vezes, especialmente no Evangelho de João, esse é o Cordeiro de Deus. Siga ele. Eu não sabia quem ele era, mas aquele que me enviou falou para mim, sobre quem eu ver vir o Espírito Santo, sobre ele, esse é o Cordeiro, esse é o Messias. Então ele tinha um testemunho tão claro de que Jesus era aquele que havia de ser enviado
dava testemunho, falou dele. Mas quando João Batista foi preso, e ele estava ali enclausurado, esquecido, pede para os seus discípulos ir até a Jesus, perguntar a Jesus se ele era mesmo aquele que haveria de vir, ou se nós deveremos esperar outro. Você imagina isso? Ele tinha tanta certeza que Jesus era, de fato, o Messias. Mas ele estava solto. O anjo que havia de vir era João Batista. E ele fala isso com muita clareza, né? Que ele não era aquele que havia de vir. Ele veio só preparar o caminho do Senhor. Mas agora que ele está preso, falou, és tu mesmo que havia de vir? Ou nós temos que esperar outro? Ele começa a duvidar. E o Senhor realiza alguns milagres diante daqueles discípulos de João Batista e fala para os discípulos de João Batista voltar a João Batista, falar, vai lá, avise para ele que os coxos estão sendo curados, os cegos estão vendo, e fala daquelas maravilhas que o Senhor fez, e termina assim, bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim, ou não achar em mim motivo de tropeço. Óbvio, se ele é um homem de Deus, como Jesus anda com pecadores, às vezes está perto de prostitutas ou uma mulher samaritana indesejável, e não vai ver o servo do Senhor. Como ele pode abrir os olhos aos cegos de pecadores e o profeta do Senhor não vê a luz do sol porque ele está preso? Como ele pode libertar pessoas do poder de Satanás, enquanto que a cabeça de João Batista vai ser entregue numa bandeja pelo seu opositor? Ou ele de fato não é o Messias que havia de vir, eu infelizmente me equivoquei, preguei errado, ou ele é de fato, mas ele se esqueceu de mim. Não está na Bíblia que João falou isso, mas nas entrelinhas, é ele que havia de vir, ou devemos esperar outro? E o Senhor fala, não se escandalize em mim. Então, queridos, quando aqueles discípulos de João Batista saem, Jesus fala para o povo que estava com ele, quem vocês vieram ver? Ele começa a falar de João Batista. O que vocês acham que são João Batista? Você acha que ele é um profeta? Ele fala que João Batista era mais do que um profeta. Ele era o maior do Velho Testamento, no contexto do Velho Testamento. Por quê? Porque todos profetizaram acerca da vinda do Cordeiro ou do Messias. Mas João Batista não apenas profetizou, ele viu, ele introduziu, ele batizou, ele aplainou o caminho do Senhor. Do ponto de vista do Senhor Jesus, ele é o maior e o aprovado. Mas será que João Batista pensava assim diante da sua tribulação e aparente abandono? Parece-nos, irmãos, que aqueles que o Senhor mais confia, mais passarão por tribulações. Parece que aqueles que de fato, as águas da vida do trono de Deus fluirão entre os homens, terão que ser como aquela rocha que foi ferida. Não existe atalho. É um caminho de caminhar com o Senhor. Que lástima que queremos ser bajulados, paparicados. Nós precisamos ser desmamados. Porque nós queremos que as coisas girem em torno de nós. A igreja, o casamento, a família, a empresa, a sociedade e Deus também. Até as nossas orações nós pregamos para Deus. Nós falamos tanta coisa em oração. O Senhor só espera que a gente adore muitas das vezes. E o silêncio às vezes é maior do que uma oração. Quando temos um coração contrito diante do Senhor. Irmãos, a casa de Deus é um lugar onde Ele tem autoridade. Não é um lugar de negociações. É um lugar onde nós curvamos a cabeça. Falamos, Senhor, não estamos entendendo. Mas eis-nos aqui. Tenha misericórdia de nós. Não sermos levianos com o Senhor. Por outro lado, é um lugar onde a palavra de Deus está acima de tudo. Para que essa rendição ao Senhor não se torne uma posição ingênua
de passividade, onde se aceita qualquer coisa. Não. É o lugar onde a palavra de Deus tem autoridade sobre nós. E o Senhor quer nos ensinar muitas coisas, irmão, nos dias que nós estamos vivendo. Voltando a Jeremias, que era o desejo de compartilhar um pouco sobre a casa de Deus no Velho Testamento, Jeremias foi lançado na prisão, as suas profecias se cumpriram, o povo de Israel foi destruído, foi levado cativo por 70 anos em Babilônia. Eles perderam aquilo que eram as suas fixações. Muitas das vezes nós temos preferências, fixações, e o Senhor tem que permitir que essas coisas sumam da nossa vida, porque elas estão substituindo o lugar por excelência que pertence ao nosso Senhor. A igreja em Corinto tinha preferências, né? Uns diziam que era de Paulo, outros de Pedro, outros de Cefas, né? Isso são preferências ministeriais. Alguns diziam até que era de Cristo sem os outros, né? Misericórdia, irmãos. Que coisa terrível, né? Mas quando o povo foi levado cativo, o Senhor estava então trabalhando e quebrantando o seu povo. Como eles se agarraram tanto à idolatria, tá bom, vou levar vocês para uma terra de ídolos. Como vocês querem uma coisa misturada, tá bom, o melhor lugar para vocês estarem é Babilônia. Muitas coisas que eles queriam, o Senhor falou, então tá, então vocês vão. Muitas vezes nós queremos algumas coisas, e o Senhor permite. Não que seja a vontade dele, né? Vocês querem, tem certeza? Tem, então tá bom. Então eu vou tirar a mão um pouco, e vamos ver como que vai ficar as coisas. Isso aconteceu em Jerusalém, né? Falou, a vossa casa vai ficar vazia. O Senhor se retirou, o general Tito entrou, destruiu a cidade, e o povo foi espalhado até recentemente, 1948. Até aí Jerusalém, Israel foi espalhado por todas as nações. Demorou cerca de 1000 anos para o hebraico ser restaurado como língua, e agora uma migração política, um avivamento político de muitos judeus voltando para Jerusalém, onde o relógio de Deus sinaliza que estamos nos últimos tempos, e o Senhor está restaurando também a questão de Israel, que vai preparar a sua volta. Mas, irmãos, esse povo preso, cativo, quando chegamos no livro de Esdras, que coisa gloriosa, o Senhor despertou o espírito do rei Ciro. Só o Senhor pode fazer isso. Mas o Senhor faz isso de acordo com o tempo, o seu kairos. Ciro, vamos dar uma olhada rapidamente aqui. Nós não vamos falar minuciosamente, nem é o nosso encargo, nem tempo, mas é seguir tocando em alguns pontos para considerarmos diante do Senhor a sua misericórdia. Eu sei que muitos dos meus irmãos já conhecem essas coisas. Mas como precisamos lembrar dessas coisas. Livro de Esdras, capítulo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Que coisa maravilhosa, irmãos. Deus trabalha de acordo com a sua palavra. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Deus dos céus, uma casa para ele, me encarregou. Que diferença em relação a Nabucodonosor, que soberbamente diz que tudo aquilo que ele tinha e conquistou foi força, por consequência da força do seu braço. E quando ele ficou soberbo, a disciplina do Senhor veio sobre ele e ele foi pastar como um animal. Mas o rei
Ciro, ele reconhece a soberania do Senhor. E ele reconhece que ele chegou a ser rei sobre as nações, não porque ele era habilidoso e estratégico como um líder. Ele reconhece que foi o Senhor da glória. E por que o Senhor moveu toda a história daquela época? Por que chegaram até aqui? Reinos mudaram, reinos foram submetidos, culturas foram diferenciadas. Por que chegou até aqui, Ciro? Ele fala, eu entendi. Porque o Senhor me encarregou de edificar uma casa para ele em Jerusalém. Que interessante que haviam irmãos que estavam ali em Babilônia, mas eles estudavam as Escrituras e havia profecia em relação a Ciro, falado por Isaías cerca de 150 a 200 anos antes de Ciro. E essas profecias chegaram até Ciro, porque ali dentro havia Daniel, havia alguns companheiros de Daniel, que apesar de estar em Babilônia, o seu coração estava em Jerusalém. E isso está na Bíblia, capítulo 44 do livro de Isaías, e também os últimos versículos e o verso 1 do capítulo 45. Depois os irmãos podem considerar. E Ciro foi chamado de pastor do Senhor, o meu pastor, o meu servo. Ele não era da linhagem dos hebreus, mas foi um homem que o Senhor conseguiu conquistar para aquele propósito daquela época. Então, irmãos, o Senhor desperta Ciro, e ele agora passa um pregão, no verso 3, dizendo que quem dentre eles era do Senhor, seja Deus com ele, suba a Jerusalém de Judá e edifica a casa do Senhor Deus que está em Israel. Ele é o Deus que habita, não aqui em Babilônia. Ele habita em Jerusalém. Ou seja, aqueles que são pelo Senhor. Realmente, só uma intervenção divina. Porque Ciro está abrindo mão de cerca de 100 mil judeus. São 100 mil súditos. 100 mil homens que representam mão de obra praticamente escrava. Ele está perdendo imposto para aqueles que tinham os seus empregos e as suas empresas. Ele está perdendo mão de obra. Ele está perdendo uma série de coisas. Porque além de ele liberar esse povo, ele também liberou ouro, prata, os tesouros da casa do Senhor. E ele ainda coloca exército para acompanhar esses homens. Irmãos, só a intervenção divina para fazer isso. Isso mostra para nós que quando o Senhor quer edificar a sua casa, Ele edifica. Ele muda a história. Você não precisa forçar as coisas. Nós não precisamos forçar as coisas. Nós só precisamos da intervenção divina. Enquanto aquele povo estava ali, foi uma provação. Para alguns, eles foram fiéis ao Senhor 100%. Mas para outros, já que a gente está em Babilônia, o Senhor sabe, então eles se tornaram babilônicos. E muito interessante que apesar do rei ter liberado eles para voltar a Jerusalém, mas quando você olha Jerusalém, Jerusalém assolada, devastada, queimada, não tem nada em Jerusalém. Mas o que você está buscando? Porque o Deus dos céus, do universo, habita em Jerusalém. O que você está querendo? O que você quer nessa terra? Sua pátria é aqui? Sua visão é aqui? Sua riqueza é aqui? Apenas cerca de 5% dos judeus voltaram para Jerusalém, porque muitos tinham os seus negócios, suas mulheres, suas preferências, já edificaram tantas manias, tantas coisas, então aceitar essa migração, aonde eu vou ter que abortar tantos sonhos, tantos projetos, tantas realizações, e outra coisa, eu vou ter que me submeter a novas implicações e aprender tudo de novo, e lá não tem nada para dar para nós. Ô irmãos, Jerusalém fala da cidade eterna de Deus. Irmãos, quanto de fato voltamos a Jerusalém? Porque entre Babilônia e Jerusalém existiam províncias. E alguns ficaram nas províncias. Falaram, nós não estamos em Babilônia, mas também você não está em Jerusalém. Você está naquelas aldeias ali que são províncias, que não representam o testemunho do Senhor. Tem muita gente assim. Eles falam, nós não estamos nos sistemas. Sim, mas vocês criaram um sistema piores do que os sistemas. E quando esse povo volta, muito interessante que
aparece um versículo maravilhoso. Na verdade, tudo aqui é maravilhoso. Mas diz as Escrituras, no verso 4, todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro. Então, o rei está liberando tudo para edificar a casa. Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Jerusalém. Ô irmãos, para o Senhor ter casa, Ele quer ter famílias. Precisa de famílias. E para ter famílias tem que ter cabeças. Nós vivemos uma crise hoje, no cenário geral, onde os homens estão perdendo a sua posição de cabeça, de provedor. Eu não estou falando de legalismo e de machismo. Eu estou falando de representatividade. As coisas estão se tornando relativas. E quando nós encontramos, às vezes, localidade, as mulheres são mais ativas, mais comprometidas, oram mais. E os homens estão tão distantes, irmãos. Eles não representam realmente a liderança da sua casa. Como casas dignas, né? Por um lado fala de famílias no sentido de povo, de tribo, mas também e especialmente mais adiante de famílias no sentido literal. E aí segue o texto, se levantaram os cabeças de família de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. O primeiro estágio é a intervenção do Senhor com Ciro. Então chegou o tempo de edificar a casa do Senhor. Mas o segundo estágio, irmãos, é que a casa só pode ser edificada por aqueles cujo espírito foi despertado. E às vezes é uma minoria. Nós queremos que um povo numeroso, é claro que devemos desejar isso. O livro de Apocalipse fala de milhares de milhões. Mas aqui foi um remanescente. Então, irmãos, essa coisa democrática, né? Calma, irmão, vamos devagar. Mas o Senhor não faz assim. Ele começa o livro de Gênesis dizendo que haja separação entre luz e treva. Às vezes tem que haver separação. Quando Babilônia está sendo edificada para pôr um nome lá em cima no topo que não era o nome do Senhor, o Senhor confundiu aquela edificação. Tem confusão que vem de Deus, irmãos. Mesmo que sejam os demônios que estão promovendo. Mas é o Senhor que está permitindo. Qualquer lugar que tome o lugar do senhorio de Jesus Cristo, onde a Assembleia se torna um auditório especial de um ministério exclusivista, individual, ou só mata o homem, ou aparta ele, ou mata o povo, alguma coisa vai acontecer. Mas ele não negocia esse lugar do Senhor. Essa posição, essa prerrogativa de primazia, ela pertence a ele, não pertence a mais ninguém. Só tem misericórdia de nós. Um remanescente voltou. Um remanescente, muito pequeno. E eles voltaram a Jerusalém. Capítulo 2 fala do número daqueles que voltaram a Jerusalém. E nós vamos encontrar o nome dessas pessoas. Ou seja, naquele dia, nós vamos estar diante do tribunal do Senhor. Temos os nomes daqueles que colocaram os seus ombros para servir, para edificar a casa. E temos aqueles que politicamente correto, né, irmão? Pensando bem, você sabe como é que é, vamos, né? Eles não põem o ombro, irmão. Não põem o ombro. Muita coisa que fala está correta, teologicamente está correta, tem visão, mas não é uma visão governante. É uma visão mental. Isso não gera nada, isso gera confusão, gera conflito. O Senhor quer saber quantos de nós estamos dispostos a tomar a cruz para seguir o Senhor. Então, irmãos, nossa vida nessa terra é rápida e ela é pequena, ela é curta em relação à eternidade. Só temos uma vida para viver. Que o Senhor nos guarde de chegar naquele dia e sermos surpreendidos que tomamos o caminho errado. O Senhor tem misericórdia de nós. Tomamos o caminho errado. Tantos anos se passaram, irmãos. Às vezes passa 10, 20, 30, nós somos as mesmas pessoas, não tratadas, não quebrantadas. Continuamos com as nossas opiniões fortes. E o Senhor não tem o seu testemunho. Esses voltaram, e diz as Escrituras que quando chegaram em Jerusalém, no capítulo 3, chegando o 7º mês,
estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem. Mas como que eles se ajuntaram como um só homem? Em Jerusalém. Irmão, só em Jerusalém nós podemos ser ajuntados como um só homem. Mas você lembra quando, ou em que episódio, ficou claro que o lugar que o Senhor escolheu para colocar o seu nome e o seu testemunho foi Jerusalém? Porque o capítulo 12 de Deuteronômio, o Senhor fala para não levar as suas ofertas, os seus dízimos e entregar em qualquer lugar. Mas tem que ser no lugar que ele escolheu para colocar o seu nome. E ele só ia mostrar quando o seu povo entrasse em Canaã. Depois Moisés morre, depois Josué morre, vê o período dos juízes, onde infelizmente cada um fazia o que queria. Vocês lembram disso? Esse é o cenário do livro de Juízes. Depois vem o período de Samuel. Estou dizendo os pontos mais relevantes. De Samuel vem Saul e depois vem Davi. E Davi quis edificar uma casa para o Senhor. Que coração maravilhoso. Mas daí Davi comete um pecado. E o Senhor tratou com o pecado de Davi. Só que uma vez vieram anjos. E eles estavam disciplinando Davi em relação a Israel. Muitos estavam morrendo diante dessa disciplina. E o Davi ficou assombrado com aquilo e orou ao Senhor. Para o Senhor ter misericórdia, porque foi ele que pecou contra o Senhor. E o anjo apareceu na eira de Ornã, em Jerusalém. E Davi quis aquele lugar porque ali o Senhor se manifestou com juízo. Irmãos, o lugar onde o Senhor escolhe para colocar o seu testemunho é um lugar de graça, mas é um lugar de governo e de juízo. Foi assim que Davi viu as coisas. E ele encontrou Jerusalém. A gente acha que Jerusalém é um lugar de brincadeira, um lugar sem livre. Nós somos livres, irmão. Você é livre para quê? Liberdade para quê? Para que você quer ser livre? Irmão, nós somos livres para nos submeter ao senhorio de Jesus Cristo. É só para isso que nós somos livres. Não é uma libertinagem. Irmão, nós somos livres, irmão. Ué, mas você é livre para quê? Para que eu sou livre? Então, essa questão de Jerusalém é muito séria. Não é uma coisa muito simples de lidar, de casa de Deus, de Jerusalém. Se você lê os textos no Velho Testamento, também no Novo sobre Jerusalém, irmãos, é assombroso. É glória e juízo sempre andando juntos. Os irmãos unidos, especialmente Darby, fala que há dois princípios que regem o universo: graça e governo. Deus faz tudo pela graça para conquistar tudo debaixo do seu governo. Somos salvos pela graça, mas só isso? Não, Ele quer nos trazer para debaixo do seu senhorio. Senão vira uma desgraça. E ali, irmãos, esse povo se uniu como um só homem. Seremos um só homem em Jerusalém. Mas o que é Jerusalém? Jerusalém é o lugar da conquista do território, do reino ou do governo do nosso Senhor. Tem que ter cuidado com isso, irmãos. Tratar as coisas com humildade, com temor, para a gente não ser leviano com as coisas do Senhor. Babilônia não. Babilônia você faz mais ou menos o que você quiser, ainda que você vai ter que dar conta. Mas Jerusalém, voltar para Jerusalém, é uma coisa diferente, é uma coisa séria. E não é voltar para o movimento de um irmão, um obreiro, não é isso aí não, irmãos. Isso não é Jerusalém. É um lugar de justiça e é um lugar de paz. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, que em seus irmãos, sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar de Deus de Israel, para sobre ele oferecer holocausto, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus, firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Oh, meu filho, se você chega numa cidade e não tem nada, você tem que levantar as muralhas, que isso é uma técnica
É uma estratégia de exército e também de guerra, que é um lugar onde você coloca ali a sua fortaleza, você fica ali dentro para se proteger dos lugares, dos adversários que estão do lado de fora. Sim, essa é uma estratégia do mundo, do governo desse mundo, da estratégia, do sistema desse mundo. Eles vieram para Jerusalém. A primeira coisa que eles restauraram foi o altar. Porque, irmãos, o altar é o lugar de encontro com Deus. É o lugar de convidar o Senhor a ter um ambiente do seu reino. O altar também representa a cruz, onde todos admitimos, ou pelo menos queremos, entrar na morte para que ele realmente se manifeste em nós em vida. Altar é um lugar de desistência, onde o homem fala sim à morte, e não a si mesmo, para que a vontade do Senhor possa prevalecer. Os profetas que vieram depois, Ageu e Zacarias disse que o Senhor falou que seria uma muralha ao redor de Jerusalém. Então você não precisa edificar uma muralha aonde o Senhor tem um altar. Porque os inimigos do povo, na verdade, se tornam inimigos do Senhor. Que coisa boa você dormir e saber que Ele é o guarda de Israel. Ah, irmãos, mas se você é o cabeça da igreja, e se você acha que você tem direito na igreja de opinar, então você tem que ter muito cuidado. Porque aonde o homem passa a ter a liberdade, o abuso, a ousadia, o Espírito Santo sai. E aí deixa o homem sozinho. E aí você vê se você consegue lidar com os adversários. A começar com a carne. Muitas das vezes o Senhor tira a mão de sobre nós para mostrar que nós não somos nada. Quantas pessoas, o livro de Romanos fala isso, no capítulo 1, quando ele fala do juízo de Deus que manifesta dos céus a ira de Deus, sobre aqueles que, tendo conhecido a verdade, eles passaram a adorar mais a criatura do que o Criador e se meteram em tantas coisas terríveis, o Senhor pegou e tirou a mão dele. E os entregou a si mesmo. E nós sabemos o resultado. Eles foram cometer torpezas e pecados terríveis. Irmãos, estamos de pé pela graça de Deus. Ninguém é suficiente em si mesmo. Mas em todo contexto, quando o homem se exalta, Deus tira sua mão. Muitas vezes o pecado é uma maneira de Deus mostrar para nós. Mas você quis seguir assim. Então tá aí, vai lá. Irmãos, eles restauraram o altar para trazer de novo a presença de Deus. O governo de Deus começa com o altar. Não existe casa sem altar. Antes de qualquer coisa, o altar. O problema é que nós não temos altares. No sentido do altar individual. Entra no teu quarto, ora ao teu Deus em secreto. De uma vida íntima com Deus. Nós não temos altar na teologia ou na doutrina, que é a cruz de Cristo. Nós não temos altar em relação à igreja, porque é um lugar onde cada um acha que tem que fazer o que quer. Às vezes não temos altar no sentido de liderança, onde nós lideramos ou tentamos liberar a nossa própria maneira. Eu não estou sentindo, eu não gosto, eu acho que não é tempo, eu acho... Irmãos, o que é isso? Isso é Babilônia. O altar tem que permear todas as instâncias da nossa vida. Tem que se render ao Senhor, para que a presença do Senhor volte, a direção do Senhor apareça, a graça de Deus apareça. Depois eles foram edificar os alicerces da casa do Senhor. Não tinha fundamento, não tinha alicerce. Quando é, irmãos, o início de uma edificação, é normal não ter alicerce. É normal não ter fundamentos. Desde que haja altar. Mas se nos tornamos, durante tantos anos, um povo que queremos atingir o crescimento, a maturidade, a plenitude, mas corremos dos fundamentos, nos tornamos um povo desenfreado, místico, extravagante, misturado. Essa é a lição de Hebreus, o capítulo 5 e 6, que eles estavam dando volta ao redor dos fundamentos e eles já deveriam atingir a posição de mestres, mas eles não queriam passar pelos fundamentos. Nós temos dois extremos. Tem aqueles que querem os fundamentos, mas ficam só ali, literários, né? E não avançam para a perfeição. E tem aqueles que querem avançar correndo, mas não consideram os fundamentos da palavra do Senhor. Nós precisamos de fundamentos para podermos ter uma edificação adequada. Equilíbrio
equilíbrio. Se fala muito de edificação, mas edificação como, irmão? Porque a edificação ela tem que ser a extensão do fundamento. E o fundamento é o nosso Senhor. Então vem Cristo e a sua obra e a palavra de Cristo, né? Tudo aquilo que o Senhor falou para nós, ou pelo menos os assuntos centrais da fé. Muita coisa que a gente faz não é com má vontade, mas aquilo ali é o resultado das nossas crenças, das nossas escolas, e que muitas das vezes estão desassociadas do que a palavra de Deus fala para nós. Mas como é que você vai ajudar uma pessoa que já tem uma escola, entre aspas, perfeita? É a melhor escola que tem. Só tem uma maneira, irmãos. Se ela estiver andando, encontrar um altar no meio do caminho e ela cair de joelho e ficar ali. Porque se não for isso aí, meu amigo, não tem condição. Irmão, nós fugimos do altar? Estamos inteiros? Todos nós precisamos ser ajudados pela graça e misericórdia do Senhor. Então, do altar vem esse novo processo de fundamentos, de alicerce. Depois a casa passa a ser edificada, e quando chegamos no capítulo 4, nós temos uma coisa muito terrível. O verso 8 diz que eles lançaram os alicerces do templo, do capítulo 3, verso 8, temos os alicerces, e quando chegamos no capítulo 4 do livro de Esdras, por acaso a sua Bíblia tem um subtítulo? Nós temos uma oposição terrível do maligno contra a construção do templo. Irmãos, a obra do inimigo é desintegrar o corpo para Deus não ter templo, não ter habitação, não ter testemunho. Quantos irmãos se acham muito bem de andar sozinho, ou de ter o seu ministério isolado, ou de ter um grupo com ele? Está muito bom, irmão. Não está bom não, irmãos. O Senhor quer uma casa. Não existe isso aí fora da casa. A qualquer um de nós, né? Quando isso aconteceu, dos alicerces avançarem, diz a Escritura que, ouvindo os adversários de Judá e de Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de família e disseram: deixa-nos edificar convosco, entre parentes, entre colchetes. Irmãos, vamos ser inclusivos. A igreja é toda inclusiva, ela inclui todo mundo. Os irmãos querem edificar, vamos incluir todo mundo, mas peraí, esse pessoal aqui não voltaram de Jerusalém com esse espírito de rendição ao Senhor. Deixe-nos edificar com vocês, porque como vós buscaremos o vosso Deus. Mas peraí, vosso Deus? Que história é essa de vosso Deus? É exatamente isso, irmãos. Tem muita gente andando na luz dos outros, mas ele mesmo não tem uma experiência genuína com o Senhor. O vosso Deus. Tem muita gente que fala o que leu em livro. É uma biblioteca ambulante. Você aperta um botão, sai de tudo ali. Tem muita gente com cheiro de livro velho, mas não tem cheiro de ovelha. Ele não aprendeu a ser um irmão. Não conhece as Escrituras e não conhece o Senhor. O vosso Deus. Como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Não sei como eles chegaram ali, mas chegaram. Porém, Zorobabel, Jesus e os outros cabeças de família lhes responderam: nada tendes conosco na edificação da casa do nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. E, rapaz, esse pessoal aqui é controlador. São discípulos de Hitler, né? São terroristas. Hoje nós às vezes pensamos assim. Só que, irmãos, a casa de Deus é um lugar de ordem. É um lugar de autoridade. De Deus. Foram esses irmãos que voltaram na liderança de Babilônia para Jerusalém. E quem escolheu isso não foi a mercê do povo. Foi Deus que escolheu isso. A igreja é toda inclusiva de todos os santos, de todos os dons.
de tudo aquilo que é de Cristo, sem exceção. Mas a igreja não é inclusiva daquilo que é caído, daquilo que é humano, daquilo que é uma ideologia humana. Ela não pode incluir indisciplina, ela não pode ser tolerante ao pecado, à rebelião. Rebelião que eu falo não é crítica, não é pensamento, não é opinião. Eu não estou falando disso, irmão. A igreja é um lugar da gente conversar mesmo, e não tem problema discordar, quando o nosso espírito é acertar. A igreja é um lugar de diversidade de dons, até de percepções, porque na diversidade vai haver riqueza, vai haver complementação, não tem problema. Igreja não é um exército uniformizado. Não. Não é isso, irmãos. Nós temos uma multiforme sabedoria de Deus, de graça de Deus e de operação de Deus e de dons de Deus. Multifacetada, que quando se vincula nós temos a edificação do nosso Senhor, que é tão rico. Mas esses aqui, a qual o texto está se referindo, eles estavam sendo usados por um outro espírito. E é aí que tem que ter discernimento, irmãos. Graças a Deus por esses irmãos que estavam aqui. Mas muitas das vezes nós não queremos ser assim, nós queremos uma coisa solta. Ou, irmãos, se estamos voltando para Jerusalém e quisermos uma coisa solta, estamos indo para o lugar errado. Totalmente errado. É um lugar de coerência, é um lugar de ordem do Senhor, né? Vocês lembram quando Josué estava indo rumo a Canaã? O povo vindo com aquela alegria. E Deus falou para Josué: ó Josué, você pega a arca, coloca sobre os ombros dos levitas. Os levitas vão à frente. E o povo vão ficar a cerca de 1.000 metros de distância dos levitas. 900 metros mais preciso. Não deixa o povo avançar para que eu não venha e fira o povo com morte. Nossa Senhora, mas nós não temos liberdade? Sim, você tem liberdade, mas isso é a liberdade. Irmãos, nosso lugar é o Lago de Fogo. Inclusive tem um hino estranho, né? Senhor, restitui, eu quero de volta o que é meu. Sabe o que era seu? O Lago de Fogo, irmão. Você não tinha outra coisa. Você está reivindicando o quê? Não temos nada, irmão. O que é isso? Temos uns cânticos, né? Que centralizam o homem, a necessidade do homem. Irmãos, Jerusalém não é um lugar. Tem até que revisar os nossos hinos. Porque muitos dos cânticos dos profetas do passado vieram de homens que estavam em cadeia, em perseguição. Hoje os profetas estão vendo Flamengo e Vasco, comendo pipoca com Coca-Cola e compondo um hino, né? Você tinha uma liberdade. Essa liberdade pode nos levar ao inferno, irmãos. Tem misericórdia. Então o Senhor fala dessas coisas. E temos aqui essa oposição. E a oposição foi de tal maneira que no final do capítulo 4, a obra de Deus parou. Final do capítulo 4 do livro de Esdras, a obra de Deus parou, verso 24, cessou, pois, a obra da casa de Deus por causa dessa democracia. E essa democracia é do demo mesmo. Não é a democracia que vem do grego, que significa governo do povo, para o povo e pelo povo. Não é isso, não. Essa aqui é do demo mesmo. Porque o demo usou pessoas que queriam ter liberdade em Jerusalém para fazer as coisas do jeito que achavam, e como eles não tiveram lugar, eles se opuseram. E o povo foi enfraquecido. E olha o que aconteceu: cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Cerca de 16 anos a casa de Deus ficou parada. Isso é muito sério. Graças a Deus que quando as coisas são do Senhor, é Ele que tem que intervir. Capítulo 5. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome de Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então eles voltaram a reedificar a casa de Deus juntamente com Ageu e Zacarias. Mas lembre-se disso. Jeremias profetizou. Em Jerusalém, em Babilônia, você tem um Daniel. Daniel está estudando as escrituras junto com seus companheiros. Quando Daniel entendeu, capítulo 9 de Daniel, que chegou o tempo que estava se cumprindo as profecias de Jeremias, conforme os rolos do livro do Velho Testamento, ele passou a interceder.
E qual era a intercessão de Daniel? Senhor, o teu povo pecou realmente, né? Os irmãos, nós pecamos. Essa consciência de restauração, ela é inclusiva. Nós pecamos, Senhor. Quantas vezes encontramos, os irmãos são problemáticos. E você é o... Nós pecamos. Nós nos incluímos. Pela oração de Daniel, o resultado da intercessão de Daniel, nós sabemos que houve mobilização nos céus, aqueles principados que vieram intervir para impedir a resposta de Daniel, que Deus mandara a Daniel. Daniel ficou jejuando 21 dias, ainda que desde o primeiro dia, o anjo do Senhor, o querubim do Senhor, ele veio trazer a resposta a Daniel, mas o príncipe da Pérsia, uma potestade, impediu nos céus. E Daniel ficou ali, irmãos. Uma batalha. Quando se começa esse mover de voltar para Jerusalém, as potestades vêm atacar para destruir e desintegrar o povo do Senhor. Por isso que não é uma coisa muito simples. Não, esse problema a gente faz assim e tá. Não, irmão, isso aí pode ser um estopim para a coisa estourar uma guerra. Não é assim. E pelo resultado da oração de Daniel, então nós temos o despertamento de Ciro. Você percebe que é uma complementação de ministérios, de pessoas que Deus usa. Não é um homem, é Deus usando nos bastidores tudo que Ele quer e do jeito que Ele quer. E por isso precisamos ter discernimento da maneira que Deus lida e com quem Ele lida, para a gente não ter preferência pessoal e rejeitar o que Deus esteja fazendo, mas também não incluir Tobias, Gesem e Sambalate, que são aqueles servos que não eram de Deus. Agora a obra para... Aparece dos profetas, quase sempre na Bíblia os profetas aparecem quando o povo de Deus está trilhando um caminho errado. E ele chama o povo de Deus de volta. E eles colocam os seus ombros para servir. Ele olha assim, puxa, como é que vocês estão? Mas não, está tudo bem. Ih, irmão, peraí, aquela parede lá, ó, aquela ali, ela está fora do prumo. Não, e a gente já mexe com isso? Tá sim. E vai lá e tá. Não, mas vamos, não, vai lá e derruba. A gente às vezes não gosta dessa situação, mas às vezes tem que acontecer, tem que começar tudo de novo. Porque está fora dos princípios, dos parâmetros que o Senhor estabeleceu. E depois de Ageu e Zacarias, nós encontramos o capítulo 7 de Esdras, que vem Esdras. A segunda leva daqueles que vieram de Babilônia para Jerusalém. E Esdras representa o ministério da palavra para ornar a casa do Senhor. Coisa boa no livro de Esdras, e nós vamos hoje ficar só por aqui, é que diz as Escrituras, capítulo 7 de Esdras, passado estas coisas no reinado de Artaxerxes, e vem falando o texto, Esdras, quando eu comecei a ler isso aqui, eu achei, não, o escritor poderia ter falado Esdras, né? Mas ele dá uma genealogia assim, quase que interminável. E a Bíblia tem isso, né? Se você ler o princípio de Crônicas ali, meu Deus, tem uma genealogia assim. Mas depois você vai entender que significa que não é qualquer um. É esse Esdras aí, ó. Nós às vezes queremos escolher, não, se fulano tá, o outro pode estar também, né? Na verdade, acho que o outro até melhor do que ele. E não é isso, irmão. Jerusalém não é isso aí. Passado estas coisas no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitub, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abissua, filho de Finéias, filho de Eliezer, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu da Babilônia. Ele tem um histórico. E infelizmente nós vivemos um tempo onde as pessoas às vezes não têm histórico. Eu não sei quanto de vocês aqui já viram galinhas caipira chocando os seus ovinhos ali no mato, no meio da chuva, tempestade, sol. E os ovos que você põe numa chocadeira elétrica, você liga ali uma tomada, deixa ali, depois nasce aqueles pintinhos, né? Os pintinhos que nascem em chocadeira, a primeira coisa que ele encontra na frente, ele fala mamãe. Pode ser um cachorro, pode ser um cavalo, qualquer coisa. É mãe, e vai seguir.
E os pintinhos que nasceram realmente de uma galinha caipira, não tem essa conversa, irmão. Ela sabe quem é a mãe, e a mãe defende, ela tem história. Foram gerados na tribulação, na provação. Hoje tem um bocado de profeta, de pastores, de líderes, ou seja o que ser, nasceram em chocadeira. Você não sabe de onde veio. Caiu de paraquedas. Não tem paternidade, não tem história. E não dá certo em lugar nenhum, vão queimando ponte. Nem Jesus foi assim. Quando perguntaram ao nosso Senhor com que autoridade ele fazia essas coisas, ele falou, eu vou fazer uma pergunta, se vocês responderem, eu então respondo com que autoridade eu faço isso. Batismo de João, foi do céu ou dos homens? Falei, puxa vida. Se falar que é dos homens, corremos o risco de ser apedrejado. Se falar que é de Deus, então não temos mais nada para questionar o Senhor, porque quem batizou Jesus e introduziu ele nessa carreira ministerial foi João Batista. Ou seja, a maneira de Jesus confirmar a autenticidade do seu chamamento não foi chamando atenção para ele, mas foi chamando a atenção do seu histórico, de onde ele veio. Estão me entendendo, irmãos? Os irmãos não estão me reconhecendo, acho que os irmãos... Ué, irmãos, isso é coisa de Babilônia, isso não é coisa de Jerusalém. Não é por aí que a coisa caminha. Esse Esdras aí, ó, foi o Senhor que trouxe ele. Foi o Senhor que levantou, foi o Senhor que deu graça. Não nasceu na chocadeira. Este Esdras. E quem era ele? Ele é escriba versado na lei de Moisés. Nesse cenário aqui, depois dos fundamentos, alicerce, a casa e essa guerra, irmãos, precisamos do ministério da palavra. Amém, irmãos? Não há obra de Deus sem ministério da palavra. A palavra é o instrumento que Deus usa. A palavra é o próprio Deus. É a expressão de Deus. Se você tirar a palavra, irmãos, caiu tudo. Muitos dos nossos problemas são baseados em experiência, em sentimentos, em coisas que ouvimos e etc. E não tem crivo aqui, ó. E nós discutimos opiniões, Adão com Adão, mente com mente. Aí o problema aumenta mais ainda. A gente tem que andar junto com o altar, os fundamentos, e considerar a palavra. Esse Esdras versado, escriba versado na lei de Deus, dada pelo Senhor a Moisés, Deus de Israel, e ele veio como, irmãos? Como que ele veio? Segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Irmãos, quando a mão do Senhor não está conosco, nós temos que forçar a barra. Temos que pedir, temos que cobrar, tem que reivindicar, tem que autenticar, tem que explicar muito. Quando a mão do Senhor está sobre alguém, Deus se encarrega. Você pega o final do Evangelho de Marcos, que aqueles que saíram para pregar o Evangelho, o Senhor havia prometido no final do capítulo 28 de Mateus, que estaria com eles todos os dias até a consumação dos séculos. E diz que aqueles que saíram para pregar o Evangelho, a Escritura diz que a mão do Senhor estava com eles e cooperava com eles, fazendo milagres. Coisa que o homem não pode fazer, mas ele fazia os milagres como confirmação de que aqueles que estavam ali servindo e pregando, foi o Senhor que enviou. O Senhor era cooperador deles, porque eles eram cooperadores do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Esse Esdras. E aí nós vamos ver Esdras ornando a casa do Senhor. Verso 27 do capítulo 7, diz as Escrituras: Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Colocar em ordem, embelezar, colocar as coisas no seu devido lugar, com as Escrituras. Ministério de Esdras, que era um escriba e um sacerdote, ele veio com esse propósito. Depois de Esdras nós temos Neemias. Quando Neemias chega em Jerusalém, já estava a casa do Senhor, já passaram por ali os profetas, todo esse trabalho de mas Neemias olha assim, ele começa a orar pela casa e fala, mas Jerusalém está um caos.
espera aí, Neemias, como assim está um caos? Você não viu o que Esdras está fazendo? Você não viu o que... Não é isso que eu estou falando. Eu não estou deixando de reconhecer o trabalho e o ministério dos outros. Mas faltam os muros. Os muros estão caídos. Precisamos restaurar os muros e a questão da cidade. E os muros têm que ter 10 portas. Eles trabalharam na casa, mas se não tiver muro, não vai haver separação entre trevas e luz, inimigos e amigos, e o que é de Deus e o que não é de Deus. Muro é para fazer separação. Você tem sua casa, tem um muro. Ali é o limite. Onde está a sua família e aqueles que você quer que entrem, e os adversários ou os estranhos ficam do lado de fora. Agora, se você não tem muro, então o terreno está aberto para quem quiser transitar, e às vezes esse é o cenário que temos. Então precisamos de Neemias. Mas quando Neemias chega, se você olhar para Neemias e falar, Neemias não respeita ou não valoriza o trabalho dos outros. Não. É que ele vem com um encargo específico e diferente de Zorobabel, filho de Sealtiel, dos demais, do sacerdote, de Esdras, de Ageu, de Zacarias e dos demais. Ele veio complementar. Porque, irmãos, é a casa de Deus. É o testemunho do Senhor. Isso é muito importante. Porque os servos de Deus, quando eles chegam no lugar, eles não vêm fazer a sua obra. Eles reconhecem a obra que o Senhor está fazendo. Eles vêm para complementar sem destruir o que os outros estão fazendo. Neemias não mexeu na casa do Senhor. E quando você pega Ageu e Zacarias, eles encorajaram os irmãos a voltar a edificar e eles colocaram os seus ombros. E esse é um problema sério hoje no nosso tempo. Qual o problema? Que às vezes nós chegamos e não reconhecemos os que estavam antes de nós. Às vezes nós chegamos e não reconhecemos aquilo que o Senhor fez. Não é perfeito. Claro que não. Nós temos muito problema. Muitos, não são poucos, somos muitos. Mas, irmãos, não podemos ignorar o que o Senhor fez. Não, mas o Senhor me enviou para ajudar. Bom, se é para ajudar, irmãos, nós estamos orando para o Senhor enviar obreiros para a sua seara. Então vamos cooperar. Mas em Jerusalém não é o lugar para a sua obra, para o seu achômetro, para a sua opinião, para a minha. Não é, irmãos. É um lugar para a presença de Deus, para a casa de Deus, habitação de Deus, governo de Deus, o testemunho do Senhor. Lá é o lugar onde Ele tem que expressar. As impressões ali, as digitais, é a do Cordeiro que foi imolado por amor de nós. Não é a nossa. Não é a nossa, irmãos. Irmãos, que o Senhor nos ajude. Que essa palavra seja uma palavra de encorajamento. Provoque temor e reflexão no nosso coração. Confiarmos na soberania do Senhor no meio da adversidade. Quem sabe até hoje Deus está respondendo à oração estranha de Spurgeon e ainda temos uma santa desordem, né? O Senhor está mexendo algumas coisas. Mas é assim mesmo, irmãos. Para Ele trazer as coisas de volta, sendo encabeçada pelo nosso Senhor. Que sejamos aqueles que o Senhor encontre caminhos no nosso coração. Vamos orar, né? Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, oramos ao Senhor que a presença do Senhor seja renovada entre nós. Nós sentimos saudades do teu avivamento, o lugar onde homens se prostram de cara no pó, porque reconhece a soberania do Senhor, onde nós entendemos que possivelmente somos os maiores problemas e o maior inimigo da tua casa. O nosso ego que precisa ser desalojado, Senhor, destronado. Nós rogamos o Senhor, perdoa-nos por trazer tantos transtornos à tua casa. Perdoa, Senhor, a nossa língua envenenada, Senhor, pelo velho homem, que tantas das vezes falamos coisas que não convêm a um filho de Deus. Nós queremos abençoar a tua casa, nós queremos amar a todos os filhos de Deus sem exceção.
Oh Senhor, mas nós oramos, não é a nossa casa. Perdoa-nos muitas vezes que falamos, nós somos a casa de Deus. Porque Israel, quando falou isso, o Senhor permitiu Nabucodonosor destruir, porque era fruto do orgulho, Senhor, e não uma confissão genuína do Espírito. Quantas vezes o Senhor permitiu Jerusalém ser destruída, Senhor? Perdoa o nosso orgulho. Perdoa-nos por nos mover sem o Teu Espírito. Perdoa a nossa arrogância, Senhor. E nesses dias que nós estamos aqui, ó Senhor, ensina-nos nos calar, gastar tempo diante de Ti. Ensina-nos ver uns aos outros pela ótica de Cristo, sem julgamento, sem condenação, Deus. Que possamos abandonar qualquer coisa que não edifique, qualquer coisa que não representa o Espírito de Cristo. Oh Senhor, oramos que venha a presença do Senhor. Avivamentos da Tua palavra. Carecemos da intervenção do Teu Espírito entre nós. Carecemos, Senhor, da intervenção do Senhor entre nós. Não nos deixe andar sozinhos. Não nos deixe andar em nós mesmos. Não nos deixe, Senhor, porque nós vamos nos autodestruir. Não nos deixe seguir uma carreira que não tem as marcas do sangue, as marcas do Cordeiro. Não nos deixe pegar atalhos mais fáceis. Nós queremos seguir o crucificado e aprender a aceitar ser crucificado, para que o Senhor tenha uma casa, Senhor, aqui no Rio de Janeiro, aqui e também em outros lugares, Senhor, aonde o Senhor tem os seus direitos reivindicados, e homens e mulheres rendidos ao Senhor. Ó Senhor, aviva a Tua obra entre nós, aviva a Tua palavra entre nós, aviva, Senhor, a Tua presença entre nós, um espírito de santidade, de temor, de disciplina, Senhor. Tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós, tem misericórdia do Rio de Janeiro, há tantos irmãos queridos aqui. Permita-nos, Senhor, sermos vencidos por Ti, para que o Senhor encontre caminho de avançar. Nós oramos pelos interesses do nosso Senhor, para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.